Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar, provocando assim a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e Elá, o seu filho, sucedeu-o como rei. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e a sua família, por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele, tornando-se como a família de Jeroboão. E também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, logo depois de assentar-se no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, nem parente, nem amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra que o Senhor dissera contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e Elá, o seu filho, tinham cometido e levado Israel a cometer, pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. No mesmo dia em que os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram, ali no acampamento, Onri, o comandante do exército, rei sobre todo o Israel. Então, Onri e todo o exército de Israel saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, incendiou o palácio e morreu entre as chamas. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a conspiração que liderou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Então, o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Os seguidores de Onri, porém, revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 2 talentos de prata, ele comprou de Semer
a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Omri, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que o precederam. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e Acabe, o seu filho, sucedeu-o como rei. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste de Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nos dias de Acabe, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar.
Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa. Entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. Depois de um longo tempo no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. Como a fome era grande, em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e a todos os rios do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção e Obadias em outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias foi encontrá-lo. Obadias o reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: és tu mesmo, o meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues teu servo a Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não tenha enviado alguém para procurar por ti. Sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não te haviam encontrado. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for e disser isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me matará. Eu que sou teu servo, sou temente ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneci comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Ele vai me matar. Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se, porém, é Baal, sigam-no. O povo, contudo, nada respondeu. Elias então disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal.
tragam 2 novilhos. Escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, mas não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é que é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu nem deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar dedicado ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeados 2 seás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse. Eles o fizeram de novo. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo. Eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas. Por ordem tua, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao rio Quisson e lá os matou. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Novo Testamento, Lucas capítulo 22, versículos 47 ao 71.
Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Em seguida, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vieram procurá-lo: Acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Contudo, esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Contudo, ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam-lhe os olhos e diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? Então, dirigiam-lhe muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o conselho dos líderes religiosos do povo, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. Diga-nos se você é o Cristo, exigiram. Jesus respondeu: Se eu lhes disser, não crerão em mim, e se eu lhes perguntar, não me responderão. Contudo, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do poderoso Deus. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vocês dizem que eu sou, respondeu. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Ouvimos dos próprios lábios dele. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.